Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser extraído do livro de Bruno Caraza, Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro. Esse livro foi lançado recentemente e é um livro realmente muito interessante, porque ele vai fazer uma radiografia, ele faz uma radiografia sobre como é que as campanhas políticas, não é, têm desvirtuado a democracia brasileira. Todos nós estamos vendo isso diariamente, quer dizer, em troca de vultosas doações para os partidos, o interesse de grupos econômicos não só interferem, bem como cada vez mais controlam o legislativo, de modo que seja aprovado em favor desses grupos normas, leis, não só que perpetuem benefícios fiscais e tributários, bem como vai transferindo autoridade do Estado brasileiro para essas corporações, não é? Então há uma engrenagem dentro do sistema político. Evidentemente, essa gente não é movida por nenhum tipo de ideologia específica ou identificável. No entanto, né, nós somos levados a pensar que, apesar de não haver um interesse claro desses grupos de empresários e de políticos, apesar de não haver um interesse aparentemente ideológico, quando nós vamos olhar a história do Brasil como um todo, a história do Brasil seguiu um fio contínuo, sempre. Eu tenho feito reiteradas postagens, programas de rádio, Conselheira Cássio mostrando isso. Quer dizer, historicamente, em termos de Estado, um grande problema do Brasil é que as pessoas confundem o Estado com política partidária, né? Evidentemente, todo o Estado ele tem uma política, digamos assim, que está emblematizada ou consolidada no pragmatismo institucional, por exemplo, das instituições, executivo, legislativo, judiciário, a burocracia, a Constituição e o próprio povo. Muito bem. Não se pode, portanto, confundir, sob nenhuma hipótese, o Estado com política partidária. A política partidária é exatamente a política dos partidos políticos, né? E, evidentemente, essa política partidária é exercida de 4 em 4 anos, consoante o partido que ganha a eleição. Mas veja bem, o partido que ganha a eleição, ele tem uma agenda político-partidária, consoante o partido dele, certo? Ora, o que não pode acontecer é, consoante esta agenda político-partidária de uma legenda específica, a agenda partidária alterar o Estado, né? Infiltrar-se nas instituições. Este é o ponto. E parece que isso é completamente difícil para o brasileiro entender. Quer dizer, que o Estado não pode ser alterado ao sabor de uma política partidária, seja ela quem for. Eu estou falando em nome de Deus, não interessa. Eu estou falando em nome do capeta, também não interessa. Eu estou falando em nome dos militares, também não interessa. Não é? O que nós estamos vendo continuamente no Brasil é exatamente, de um modo ininterrupto, a transformação, a ocupação do Estado pelos partidos políticos, né, de tal modo que a agenda partidária é que entra e altera o Estado, as estruturas, as instituições do Estado ao bel prazer. É isso que está acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, isso é gravíssimo e é de tal forma complicado que a população parece que realmente não distingue e não há a menor intenção, por outro lado, dos mecanismos das próprias instituições do Estado e nem tampouco dos partidos políticos elucidar a população em relação
a esse gravíssimo processo. É por isso que o Brasil sofre inúmeros golpes de Estado, né? Porque nós temos uma agenda político-partidária, nós temos, vamos passar para a 8ª Constituição, desde 1822, quer dizer, nem os países mais atrasados do mundo têm a quantidade de Constituição que o Brasil tem. Nenhum desses países muda a Constituição do país de 30 em 30 anos, praticamente. Quer dizer, isso é uma loucura, não é? Bem, esta obra, o que ela fala? É uma obra que fez um recorte sobre esse processo, portanto, entre espúrio, imoral, corrupto, entre as empresas e o Estado. Quando nós vemos que existe, portanto, isso desde a época do Império, hein? Desde a época do Império, uma das características essenciais da maçonaria, essenciais, era precisamente a formação de uma grande rede de negócio para ocupar o Estado, né? Então, o processo que nós vimos, que instalou-se no Brasil, e hoje ele está cada dia mais grave, né? É exatamente esse processo que foi desenhado em 1822, quando foi dado um golpe de Estado por Dom Pedro I e por José Bonifácio, onde a maçonaria assumiu. Quando nós vamos ler os documentos da maçonaria, que estão contidos em alguns lugares, e sobretudo os documentos que estão contidos no Tribunal da Inquisição, na Torre do Tombo, em Portugal, nós verificamos que ali existe já evidenciado um esquema. Que esquema é esse? É exatamente o esquema que a Lava Jato desvendou, é exatamente o esquema do Mensalão, é exatamente o esquema que botou o Fernando Collor para fora, que apareceu no motivo do impeachment de Fernando Collor, é exatamente o esquema que aparece na construção de Brasília, é exatamente o esquema que apareceu durante toda a história republicana brasileira. Tá? Muito bem, então vamos lá. Ele começa, o Bruno começa dizendo que ele trabalhava, fazia consultoria no Congresso Nacional em 2004 e houve uma determinada reunião em que ele se deu conta verdadeiramente de como é que funcionava a política brasileira. Ele era um servidor público de carreira, não é? E desde 2002 ele vinha participando de discussões técnicas em torno de um projeto de lei de interesse do Ministério da Fazenda, portanto, que seria a nova lei de falência, né? Quer dizer, naquela altura, a ideia de estabilidade financeira do Brasil estava sendo proposta, né? Bom, então havia um tripé comandado por Pedro Malan, e esse tripé começava a olhar para o lado da microeconomia, não é? Vamos lembrar que Fernando Henrique Cardoso colocou o liberalismo aqui para ser tocado de uma forma absolutamente contundente. Mas conforme eu falei em outro programa de rádio, quem trouxe o neoliberalismo para o Brasil não foi o Fernando Henrique Cardoso, foi o senhor Tancredo Neves. Quem foi contra a política neoliberal de Tancredo Neves foi exatamente o José Sarney. Tá? Depois o Fernando Collor retomou essa política, o Itamar continuou essa política, o Fernando Henrique Cardoso aprofundou essa política. Tá? E desde Tancredo Neves, portanto, desde a redemocratização do Brasil, excetuando-se o período ali do José Sarney, nós não temos efetivamente nenhum governo que não tenha dado continuidade à política neoliberal. E aqui existe um fato concreto, e é preciso que se diga a verdade. A gestão econômica do regime militar foi a pior possível. Quer dizer, aquilo que as críticas que a esquerda faz ao regime militar no tocante à política econômica brasileira, ela é absolutamente correta, porque a inflação que o Tancredo Neves, que se tivesse continuado, se não tivesse morrido, aliás, e a inflação que o José Sarney herdou é uma inflação decorrente das políticas do Delfim Neto. Né? O Brasil chegou, todo mundo deve se lembrar, a quase 90% de inflação. Quer dizer, houve uma estrutura absolutamente desastrosa em relação àquele procedimento. Né? Isso sem contar com o altíssimo grau de estatização. O governo militar estatizou mais do que o PT.
para nós termos uma ideia. E o argumento que nós temos hoje, que a gente ouve, é o seguinte: o regime militar não tinha como promover o desenvolvimento brasileiro se não fosse via estatização. Bom, essa é a desculpa que essa gente dá, independentemente do partido que assume o poder. Né? Porque, evidentemente, o Brasil não é um país capitalista. Não é mesmo. Então, o Brasil não consegue oferecer solução autêntica via capitalismo, porque o Brasil é um país socialista. E eles mentem para a população o tempo inteiro que o Brasil é um país capitalista. Então este imbróglio, este jogo, esta encenação tem causado males infindos à nação. E o curso histórico é o seguinte: de 1822 para cá, o Brasil tornou-se o país mais estatizante do mundo. A semana passada eu soltei um link do site da Heritage Foundation, onde dentro de 200 países do mundo, analisando o grau de burocracia e o grau de socialização do país, o Brasil está no 153º lugar. Então, de 200 países mais comunistas do mundo, o Brasil ocupa o lugar 153. Faltam somente 6 posições para o Brasil ser o pior país do mundo. Nós estamos atrás do Zimbábue, de Botsuana, de Mumbai e vai por aí afora. Quer dizer, e os dados da Heritage Foundation não podem ser questionados, inclusivamente pela tacanha e burra direita cristã brasileira, porque a Heritage Foundation é exatamente uma fundação cristã, não é? Quer dizer, isso mostra cabalmente o grau de decadência do Brasil. Ora, no início do ano, eu olhei, porque eu acompanho sempre o site da Foundation, da Heritage. No início do ano, o Brasil estava em 140, no lugar 140. Agora nós estamos no meio do ano, em 153. Então, ao contrário, portanto, o Brasil decaiu. Ele decaiu 13 posições, né, para o pior. Bem, ao contrário do que vem dizendo o governo criminoso do Michel Temer, mentindo, como mentia Dilma Rousseff, como mentiu Lula, como mentiu Fernando Henrique Cardoso, essa gente toda mente o tempo inteiro. Né? Este indivíduo os dados vêm mentindo, dizendo que o Brasil está melhorando a sua economia. Como é que o Brasil está melhorando a sua economia se os índices mostram claramente que o país está decaindo? Quer dizer, há uma falência geral. Diante da falência geral, o que vai acontecer? E que é um consenso, eu assisti todos os programas, todas as entrevistas que foram feitas, tanto no Roda Viva quanto na Globo News, com todos os candidatos. Curiosamente, existe uma uniformidade de discurso entre todos eles. E o discurso de todos eles é absolutamente convergente, inclusivamente do senhor Jair Bolsonaro. Primeiro, e que é uma coisa que chama muita atenção, todos admitem, que o Brasil está no maior buraco e que é preciso criar uma solução de consenso nacional. Isso aqui já é de um perigo absolutamente aviltante, não é? Então eles vão buscar uma solução de consenso nacional passada essas eleições ilegais de 2018. Segundo ponto, as medidas para tirar o Brasil da crise passam impreterivelmente por medidas neoliberais. Meu Deus do céu! Mas é exatamente o neoliberalismo que é o sonho de consumo da esquerda no mundo inteiro. O Brasil é neoliberal. Então qual é o tipo de neoliberalismo que essa gente vai trazer para a política? E o pior, todos eles, independentemente de explicarem bem ou mal o projeto neoliberal que eles vão trazer para dentro do Brasil, todos eles estão seguindo exatamente as mesmas regras que foram impostas pelo consenso de Washington. Não há diferença nenhuma, inclusive o do senhor Paulo Guedes, que cita Marx para falar do projeto neoliberal. Então, pretensamente, o futuro ministro da Fazenda, do suposto candidato da suposta direita, não tem, em termos de discurso e de receita, uma receita diferente
que não seja a neoliberal, que é a mesma que vem sendo aplicada desde 1985. Muito bem, o que está por trás de tudo isso? Está por trás de tudo isso um grande esquema, que é o mesmo esquema desde 1822. Evidentemente que, dado que o Brasil está quebrado, literalmente quebrado, não há como não refazer a Constituição, porque eles fizeram essa Constituição aí exatamente para quebrar a população brasileira. Eu também já fiz posts sobre isso, venho mostrando inclusivamente os documentos, venho publicando isso aonde foi feita a fraude na Constituição brasileira para quebrar o Brasil, né? E esse questionamento foi feito pelos professores da UNB há décadas atrás, onde o Nelson Jobim, que já foi ministro do STF e já foi ministro da Defesa, inseriu um gatilho na Constituição de 88 para entregar o Brasil para o sistema econômico internacional. Esse é o ponto, não é? Bem, então voltando aqui, o que ele coloca é o seguinte: ele, portanto, entendeu como é que funcionava a política brasileira, porque, ouvindo uma conversa, alguém perguntou assim, quando foi fazer a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele falou o seguinte, o Hernani já está sabendo disso? Hernani é um nome fictício, tá? Você já conversou com o Hernani? O que o Hernani acha disso? Aí um outro sujeito responde, o Hernani concorda com tudo isso. Aí o sujeito respondeu, bom, se o Hernani concorda, então está tudo ótimo, a gente não se opõe, o partido não se opõe, pode passar. Pois bem, o que aconteceu? Quem é o Hernani? O Hernani é simplesmente um lobista de um grande grupo de comunicação. Qual é o grande grupo de comunicação no Brasil? Ele não cita qual é. Mas qual é o grande grupo de comunicação no Brasil? Não é? Então, segundo o que o autor coloca, não se passa nada dentro do Congresso Nacional que não seja aprovado pelo grande lobista, que fala em nome de um grande grupo de comunicação. Então, se não for a Globo, qual será? Não é? É um grande grupo de comunicação nacional ou internacional? É preciso ver isso. Porque também existe uma outra situação muito curiosa, não é? O Roberto Marinho foi o único indivíduo que fez fortuna depois de 60 anos de idade, através de uma associação curiosa com a Time Life, no lançamento da Rede Globo, não é? Antes nós devemos lembrar que a televisão brasileira estava nas mãos do Assis Chateaubriand, que se comportava como um ditador, tanto quanto Roberto Marinho se comportou durante todo o tempo. Chateaubriand também não foi uma pessoa lá muito generosa e modesta, né? Quer dizer, e recuando ainda mais, na época do Império, ou antes do Império, da proclamação da independência, nós temos, segundo os levantamentos dos dados históricos, a imprensa brasileira nasceu nas mãos da maçonaria. A maçonaria controla a imprensa brasileira desde o período do reinado da rainha Dona Maria I e de Dom João VI. Né? Vamos lembrar que o insensado Hipólito José da Costa, do Correio Brasiliense, era maçom até o último fio de cabelo e que conspirou o tempo inteiro, via Inglaterra, contra a coroa portuguesa. Portanto, essa história de dizer que as organizações Globo agora é que são o grande malvadão da história, não, claro que não. A imprensa brasileira é altamente criminosa, toda ela. Sempre foi, com raras e honrosas exceções. O nível dos jornalistas hoje é o pior possível, evidentemente. Nós já tivemos um momento em que o nível, não só dos jornalistas, bem como dos políticos brasileiros, era infinitamente melhor do que essa escória que nós estamos vendo, que dominou. Isso não se discute. Agora, o que está em pauta aqui é, efetivamente, o projeto mudou de mão? Não, o projeto não mudou de mão, não. É isso que eu estou colocando. Quando nós vamos passar por cima da legenda partidária, não é? Da política partidária, e entender o que foi feito com o Estado brasileiro e como o Estado brasileiro vem sendo conduzido, é claro
que há uma agenda absolutamente uniforme que é seguida por todos os partidos políticos, inclusivamente pelos governos ditatoriais e militares. Todos, sem exceção de nenhum. Bem, se isso não demonstra, consoante aquela frase do Jânio Quadros, né, que forças terríveis é que mandam no Brasil, se isso não demonstra a existência de uma agenda onde a socialização contínua do país é um programa político partidário sendo implementado, então, sinceramente, não sei como é que se pode avaliar a história de um país. Não é? E, repito, o problema brasileiro é pensar sempre em termos de política partidária e não analisar o que foi feito ao longo da história. Então é preciso ver o que foi feito ao longo da história enquanto Estado, para nós entendermos verdadeiramente o problema, e o problema continua, e quanto a mim, agora de uma forma muito mais agravada. Não é? Bem, então, voltando aqui à obra, ao Caraza, ele coloca que é importante que seja colocado que existe a promoção de interesses particulares ou coletivos junto aos agentes públicos. Isso é legítimo em toda democracia, e é um fato, é legítimo mesmo, quer dizer, defender lobby não tem problema, não é? Isso é uma coisa, não tem problema, vamos entender o que eu estou colocando e o que ele coloca. Isso existe, você vai defender o lobby dos médicos, dos agricultores, etc, etc. Ora, outra coisa é você criar um processo de crime organizado na defesa do lobby. E são coisas completamente distintas. Então, é razoável que os parlamentares e os governantes recorram a empresários e a agentes privados, a consultorias, para tomar as suas decisões, né? Porque tem que ter um processo de compreensão da realidade e dos efeitos dessas decisões. Isso também é algo natural. O que não se pode é afrontar o chamado Estado de Direito. Esse é o ponto. Onde alguns indivíduos e alguns grupos têm um acesso privilegiado aos políticos a ponto de influenciar sobremaneira as ações e de ir comprando gradativamente o Estado. Né? Agora, vínculos incestuosos entre a elite econômica e política são uma tradição na história brasileira. Para quem duvida, basta dar uma olhada na legislação aprovada no Império, de 1822 a 1889. Aquilo ali revela que grande parte dos princípios normativos tratava de concessões feitas a agentes privados para explorar com exclusividade determinadas atividades econômicas, como mineração, transporte e banco. Ora, isso está contido, aonde vocês podem encontrar essa informação? A legislação do Império pode ser consultada online, gratuitamente, no site da Câmara dos Deputados. Não é? Então, qualquer um que se interesse pode ir lá ver. Gilberto Freire, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que era esquerdista, hein? Vitor Nunes Leal, Raimundo Faoro, Roberto da Mata, José Murilo de Carvalho e muitos outros. Todos esses vão identificar no patrimonialismo e no clientelismo uma chave para entender o Brasil. O que esses autores colocam, e que não é realmente correto, é dizer que o patrimonialismo é uma construção da coroa portuguesa. Nunca foi. Mentira. O patrimonialismo e o clientelismo é uma construção da maçonaria que tomou conta de assalto do Brasil desde 1822. Esse é o ponto. Então é preciso que se dê nome aos bois. Agora, que existe um claro e consabido uma clara e consabida intimidade entre o patrimonialismo e o clientelismo, portanto, entre a política, não é, e os empresários tomando posse e assalto o Estado, isso é um fato comprovado. Ninguém pode negar e nem a esquerda nega. Nem a esquerda. Né? Ora, então a restituição da chamada democracia, como é que se daria uma restituição numa democracia num país que nunca foi democrático? Como é que pode se falar que o Brasil é um país democrático se a Constituição brasileira é socialista? Como é que se pode falar que o país é democrático se todas as leis do país são socialistas e comunistas? Como é que se pode falar que o Brasil é um país capitalista se a legislação brasileira é comunista? Isso é uma loucura.
não é? Essa mentira vem sendo urdida e mantida pelos intelectuais, pelos políticos, pelo direito, por tudo mais. Não é? Ora, então, o que acontece? A chamada restituição da democracia, que eles dizem que existe, e a instituição de uma nova ordem constitucional, isso é a proposta da chamada redemocratização, não é? Com a liberdade de imprensa, o fortalecimento das instituições de controle. Quais são as instituições de controle? Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União. Quando nós vamos ver, parece que foi criado no Brasil, depois de 1985, que essas instituições de controle da corrupção foram aprimoradas. Em partes foram. Em outra parte, estabeleceu-se um esquema de controle do Estado e de tomada do poder cada vez mais fantástico. Para isso, vamos ver o livro do secretário de Segurança Pública Nacional, do Lula, que foi o Romeu Thomas Júnior. Ele tem duas obras, Assassinato de Reputação, volume 1 e volume 2. Basta ler o Assassinato de Reputação para entender que esse fortalecimento das instituições de controle foi feito de tal forma que o que hoje tem no Brasil, nem a Rússia atual tem. Esse é um dado, não é? Bom, o que acontece? O país vem sendo abalado, curiosamente, por uma sequência de escândalos de corrupção que expõem as vísceras do exercício do poder do Brasil. E apesar dos escândalos de corrupção passarem de um governo para o outro, ininterruptamente, foi o Collor, foi o Fernando Henrique Cardoso, foi o Lula, foi a Dilma e será o próximo. Apesar do país estar imerso numa rede de bandidagem internacional, os políticos falam full time, e o Exército Brasileiro, que as instituições estão funcionando impecavelmente. Não é? Quer dizer, aqui vamos ver uma situação muito curiosa. Do esquema do PC Farias, da época do Fernando Collor, até a chamada Operação Lava Jato, passando, todo mundo deve ter se esquecido, né, o escândalo dos anões do orçamento, a suspeita sobre o processo de privatização do governo do Fernando Henrique, portanto, o mensalão petista, o mensalão tucano, os democratas, isso para ficar só nos escândalos mais escandalosos. Não é? Há uma sucessão, não há crise aqui, há uma sucessão de assalto ao país, que é uma rede de conexão entre a política, a grupos empresariais, nacionais e internacionais. Então, esses casos de corrupção, eles estão sendo realmente expostos desde 1985. Agora, a partir de 1988, começa a haver uma revelação de uma superposição de personagens, de empresas e de práticas ilícitas que vão evidenciar, tornou-se visível isso, como o Estado vem sendo capturado com essa relação viciosa que concentra renda e poder cada vez mais na mão de poucos indivíduos. Né? Então, a leitura do relatório final da CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Esquema do PC Farias, fornece uma indicação de como a história do Brasil se repete. Não é? Ora, muito pouca gente sabe que o PC Farias teve uma formação clássica. O sujeito era seminarista, era professor de francês e latim e era advogado de júri. Né? O depoimento dele, naquela altura, ele se declarou um comerciante nato. Evidentemente que foi essa habilidade para os negócios que o credenciou para participar da campanha do Fernando Collor. Bom, ele participou da campanha do Collor em Alagoas e depois essa campanha vitoriosa vai conduzir o Collor à presidência da República. O
que muito pouca gente sabe é o seguinte: o PC Farias não foi o tesoureiro oficial da campanha do Collor perante o Tribunal Superior Eleitoral, portanto, perante o TSE. Esse cargo foi exercido pelo Cláudio Vieira, que era um antigo companheiro de seminário do PC Farias e era o secretário particular do Collor. Né? Agora, o próprio Vieira reconheceu perante a CPMI que o PC foi o coletor de apoio financeiro da campanha. Ora, o esquema do PC foi criado numa época em que eram proibidas as doações eleitorais de empresas. Exatamente o que foi feito agora, hein? O que foi aprovado e que está em vigor. Situação essa que voltou, repito, a operar em 2015, quando o Eduardo Cunha foi voto vencido naquele processo. Então, em termos de processo de campanha, nós voltamos para o período do Collor. Tá? Ora, as investigações que foram realizadas pela Receita Federal e pela Polícia Federal e pelos membros da CPMI revelam que as práticas que são familiares aos brasileiros de hoje acompanham os desdobramentos da Lava Jato, por exemplo, e acompanham o país há muito tempo, há décadas. O que essa CPMI, na época do Collor, concluiu? Que o PC Farias utilizou as suas empresas, sobretudo as suas empresas de consultoria e de transporte aéreo, para receber dinheiro de grandes grupos empresariais que estavam interessados em contratos públicos e financiamentos de instituições financeiras oficiais. Para fazer o destino chegar, para fazer o dinheiro chegar até o seu destino final, né, que eram foram utilizadas contas fantasmas, doleiros, notas fiscais frias, etc. E, sim, um esquema poderosíssimo, controlado fora do Brasil. Muito bem, aqui é que entra uma gracinha. Entre as empresas que alimentaram o esquema, não é, que visavam estabelecer pactos com o governo de Collor, são as empresas centrais nos processos da Lava Jato. Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Servent Civilan, Carioca Engenharia. Não é curioso isso? Quer dizer, nós temos, décadas depois, as mesmas empresas envolvidas no mesmo processo. Quer dizer, quais as empresas que não aparecem mais e que apareciam na época do Collor? A VASP, do Wagner Canhedo, o Grupo Votorantim, do Antônio Hermínio de Moraes, a Líder Táxi Aéreo, o Instituto Vox Populi, as construtoras Tratex e Cetenco, entre outras. Então, há alguma coisa que alterou, entretanto, há outra coisa que não alterou. Quer dizer, a Odebrecht continua aí, Andrade Gutierrez, OAS, Carioca Engenharia, não é? Grande parte desse dinheiro do esquema foi movimentado em contas fantasmas. Naquela altura foram abertas no Banco Rural. O Eduardo Cunha, que era um ilustre desconhecido, ele veio a se tornar o pivô do impeachment de Collor. Ele veio a se tornar o pivô de outro impeachment, o impeachment da Dilma Rousseff. Muito bem. O Eduardo Cunha já é citado no relatório final da CPMI por ter sido indicado exatamente pelo PC Farias para presidente da extinta Telerge. Ora, a Odebrecht aparece naquela altura como tendo sido a principal abastecedora do esquema do PC Farias. E já se apontava naquela época que a Odebrecht tinha uma central de propina. Não é? Veja que essa central de propina, aqui é que entra. Não foi o Lula que criou isso. Não foi o PT que criou isso, hein? Então, de onde está vindo? Esse é o ponto do Brasil. Independentemente da legenda partidária, há um esquema. Não é? E pode mudar uma coisinha ou outra, uma empresinha ou outra, mas o esquema é o esquema. Ora, o que importa destacar aqui não é o montante que foi roubado.
é o esquema, não que o montante não seja válido, hein? Mas é preciso entender a razão, inclusivamente, da corrupção. A corrupção no Brasil não é para as pessoas simplesmente enriquecerem. A corrupção é um método de tomada do poder. Esse é o ponto. É um método de tomada do poder. Não é? O que importa destacar é esse método. E é esse método que está se intensificando e vem se repetindo ao longo do tempo. O Collor foi tirado, o método continuou, o esquema continuou. Não é? Os anões do orçamento, qualquer coisa que envolva o Congresso Nacional, né, aparece esse conluio. Ora, então o que está acontecendo agora no Brasil neste momento? Simplesmente mudaram os personagens, o esquema aprofundou-se impreterivelmente e mais, o esquema ganhou um vulto, né, um volume. Para nós termos uma ideia, por exemplo, em termos de volume roubado, tá? Em termos de fundo partidário e, evidentemente, as benesses, nós temos um volume total de recursos doados por pessoas físicas e jurídicas. Na eleição de 1994, esse volume era de 500 milhões de reais. Em 2014, o volume passou para 5 bilhões de reais. Ora, então nós temos aqui simplesmente uma taxa, né, em termos de valores atualizados, você passa de 500 milhões para 5 bilhões, descontado uma série de coisas, nós temos, portanto, um esquema exponencial que mostra claramente que não foi desbaratada em nenhum momento a tomada do Estado. Muito pelo contrário. Ela aprofundou. Uma outra coisa, um outro ponto que é relevante trazer aqui rapidamente é o seguinte. João Santana, o baiano João Santana, que foi o marqueteiro do Lula, tem uma trajetória muito curiosa. Ele, na década de 70, formou uma banda chamada Bendegó, gravou 2 discos e foi músico de apoio do Caetano Veloso. Algumas músicas suas chegaram a ser gravadas pelo Moraes Moreira e pelo Pepeu Gomes, e o cara começou a fazer fama na década de 70. Nos anos 80, ele é formado em jornalismo, e ele trabalhou nos principais veículos de comunicação da imprensa nacional, Veja, Jornal do Brasil, Globo, Isto É, etc. Ele cobria política, né, talvez por influência do seu pai, que foi prefeito da sua cidade natal. Ora, curiosamente, o João Santana nasceu num município chamado Tucano, né? Como jornalista, foi ao lado dos colegas Augusto Fonseca, Mino Pedroso, que João Santana arrebatou em 1992 o prêmio ESSO, que é o prêmio mais importante que havia naquela altura de jornalismo, né? No auge das acusações, aqui é que entra uma situação curiosa, hein? No auge das acusações contra o PC Farias, o João Santana faz uma reportagem chamada Heriberto, Testemunha-Chave. É esta reportagem que fez as conexões entre as contas abastecidas por propinas de empresa e as despesas pessoais do Fernando Collor. A entrevista bombástica do motorista do Collor foi determinante para haver o primeiro impeachment. Quem fez isso? João Santana. Ora, então o homem vem acompanhando os bastidores da política. No momento em que a legislação brasileira foi alterada para permitir que as empresas doassem recursos para as campanhas eleitorais, o João Santana abandonou o jornalismo, ingressou no marketing político. Aí ele foi contratado pelo Duda Mendonça. Todo mundo se lembra do Duda Mendonça, ele foi até sequestrado, etc. Contratado pelo Duda Mendonça, ele trabalhou em campanhas de candidatos de diversos espectros ideológicos.
né? Ele fez a campanha do Garibaldi Alves, que era o PMDBista eleito governador do Rio Grande do Norte em 94. Ele trabalhou para o petista Antônio Palocci, prefeito de Ribeirão Preto, em 2000. Né? Ele passou pela candidatura do Celso Pitta, PPB, atual PP, a Prefeitura de São Paulo, e vai por aí afora. O fato é que o João Santana, dentro do marketing político, o sucesso do sujeito foi tão grande que ele era sócio do Duda Mendonça. Então, mesmo como sócio do Duda Mendonça, o sucesso dele foi tão estratosférico que ele decidiu seguir carreira própria. Em 2002, ao lado da sua sétima mulher, Mônica Moura, ele abriu a empresa Polis Propaganda e Marketing. Então, quando ele estreou no marketing político naquele ano, e a campanha que ele conduziu foi vitoriosa, foi a do Delcídio do Amaral ao Senado Federal. O Delcídio do Amaral que foi preso, hein? Ao mesmo tempo, na campanha presidencial do ex-sócio dele, do Duda Mendonça, não é? O Lula foi lançado como Lulinha Paz e Amor, todo mundo deve se lembrar. Foi o Duda Mendonça que criou uma nova estética e uma nova linguagem para a candidatura do Lula, né? E foi um dos últimos trabalhos do João Santana na agência do Duda Mendonça. Então o João Santana já entrou nessa campanha vitoriosa do Lula. Ora, muito bem, pouco tempo depois, um escândalo de corrupção vai mudar a vida do João Santana. Foi feito um caso aparentemente pequeno de propinas no Correio, e isso atingiu em cheio a presidência da República. Né? E é isso que vai revelar um esquema de compra de votos dos parlamentares, resvalou na campanha presidencial do Lula. O Duda Mendonça chegou a admitir que o recebimento de Caixa 2 pelos serviços prestados ao PT em 2002, enfim. Os procuradores federais da Lava Jato dizem que o João Santana estava na Argentina no dia 20 de agosto de 2005, quando ele recebe uma ligação do Gilberto Carvalho, que era então o chefe de gabinete do Lula, e dizendo que o Lula queria uma reunião urgente com ele. Alguns dias depois, o João Santana vem para Brasília, né? E teve uma reunião com o Lula, o Gilberto Carvalho e o Palocci. Qual era a pauta? A pauta era a necessidade do desenvolvimento de um plano para recuperar a imagem do presidente, que estava absolutamente desgastada com o mensalão. Na saída, o Palocci havia dito ao João Santana o seguinte, que ele encarasse aquele trabalho como uma consultoria de pré-campanha, porque certamente Lula seria candidato à reeleição se eles conseguissem superar a crise. O Palocci estava certo, né? O Lula foi candidato à reeleição e ganhou. O João Santana ajudou a reconstruir a imagem do Lula perante a opinião pública. Vocês devem se lembrar que um dos bordões do João Santana naquela altura foi "deixa o homem trabalhar". Isso foi o bordão criado, né? E o João Santana tornou-se não apenas o responsável pela reeleição do Lula em 2006, mas foi simplesmente o marqueteiro político mais bem sucedido nos 10 anos seguintes. Né? Ora, então, que trajetória curiosa, não é? A do João Santana. Foi reportagem dele na época do Fernando Collor e ajudou a derrubar o Fernando Collor. Ele como jornalista. É a reportagem do Heriberto. E ele virou uma espécie de Midas da política. Né? Graças ao serviço dele, ele salva um outro presidente acusado de coisas muito mais graves do que o Fernando Collor, que foi o Lula, em 2006. É ele que conduz a campanha da Dilma Rousseff em 2010, em 2014. Foi ele que fez as campanhas presidenciais do Maurício Funes, em 2009, em El Salvador, a campanha de Hugo Chávez, na Venezuela, em 2009, a campanha de José Eduardo dos Santos, em 2012, em Angola, a campanha do Danilo Medina em 2012 e 2016 na República Dominicana, a campanha de José Domingo Arias em 2014 no Panamá. De todas essas campanhas, ele só não venceu esta última, do Domingo Arias.
Por quê? Porque a Lava Jato já tinha explodido com tudo, né? Já havia uma denúncia. Ora, o sucesso do João Santana e da agência Polias foi absolutamente abissal, não é? Agora, uma coisa que a gente quer de se notar, que é o seguinte: os contratos firmados entre o João Santana e eleição após eleição, o volume dos contratos firmados são absolutamente assustadores e indicativos, não é, do roubo. Por exemplo, em 2006, com Lula, a equipe do João Santana cobrou 8 milhões de reais para o primeiro turno e 5 milhões e 500 para o segundo. 4 anos depois, na campanha da Dilma Rousseff, essa fatura subiu para 34 milhões de reais. Então, além de 1 milhão de consultoria para pré-campanha. A reeleição da Dilma Rousseff em 2014 saiu muito mais cara. Ele cobrou 50 milhões de reais para o primeiro turno e 20 milhões de reais para o segundo turno. Portanto, entre esses contratos, que tem por objeto o mesmo, né, que tem o mesmo objeto, portanto, uma campanha presidencial, descontando a inflação e tudo mais, a diferença de valor cobrado chega a quase 240% entre 2006 e 2014. Então, esse crescimento exponencial do custo com marketing eleitoral não é algo particular ao PT. É algo particular a todas as legendas. Então, quando se compila os dados de financiamento eleitoral entre 1994 e 2014, nós temos exatamente aqueles números que eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Em 1994, nós temos 500 milhões e em 2014 nós temos 5 bilhões. O que fica evidente nesta questão? O volume de recurso doado por pessoa física e jurídica no período das eleições de 94 a 2014, evidentemente demonstra, nós temos aqui o quê? Né? São quase 20 anos. Isso demonstra o quê? Um grande esquema de operação. Não é? E o Collor já tinha sido deposto. Ora, então, quando se toma como ponto de partida as regras eleitorais, as características do sistema político brasileiro, né? A falta de identificação dos políticos com os grandes anseios e necessidades da população brasileira. A contínua eleição de políticos completamente desatrelados e desalinhados dos interesses nacionais. Né? O Estado, as instituições do Estado sendo completamente tomadas, e tomadas de uma forma rápida. É preciso entender que 20 anos para um país não é nada em termos de assalto ao poder. E por que razão, essa é a pergunta, por que razão o volume do roubo foi tão intensificado? Quer dizer, é como se a partir da redemocratização houvesse um direcionamento geral para um assalto ao poder em pouco tempo. Isso é um fato que chama, quanto a mim, a atenção dentro da história. Não é? Porque que o Brasil vem sendo aparelhado paulatinamente é um fato inconteste. Agora, igualmente é um fato inconteste que, a partir de 1985, com a eleição de Tancredo Neves, a coisa começa de fato a se colocar, não é? Com o Fernando Collor, alguma coisa não se ajeita adequadamente ali, portanto, por que razão o Fernando Collor foi tirado? Porque ele não atendia mais ao esquema. É preciso entender qual é o esquema. Por que a Dilma Rousseff foi tirada? Porque ela não atendia mais ao esquema. É preciso entender qual é o esquema.
Esse é o ponto, né? E agora, novamente, o Brasil está sendo literalmente enganado de novo porque emergiu do dia para a noite, literalmente do dia para a noite, uma suposta direita brasileira, né, que emergiu do nada, e a campanha que vem sendo tecida agora é uma campanha de que a direita e os militares vão salvar a República. Ora, os militares ajudaram a implantação do Império e da República Maçônica no Brasil. Todas as vezes que os militares interviram na política brasileira foi para salvar a República, ou o Império dele mesmo, aonde, historicamente, a República estava sendo dilacerada por guerras intestinas entre os grupos oligarcas, populistas e militares. São esses três grupos que tomaram o poder a partir de 1822. Então, todas as vezes que os militares, historicamente, tomavam o poder no Brasil de uma forma direta ou indireta, e eles entregavam o poder de volta, eles sempre entregaram o poder para uma das facções, militar, oligarca ou populista. Então, historicamente, com ou sem governo militar, o processo e a agenda de estatização do Brasil foi contínua, foi cumprido rigorosamente por todos os partidos que ocuparam o poder, independentemente da legenda partidária. Portanto, esta hegemonia de agenda mostra que o Estado do Brasil é conduzido por um poder fora do Estado. Existe um Estado paralelo. São as forças terríveis do Jânio Quadros. Agora, o que nós temos? Nós temos uma pleiade de militares se candidatando para concorrer numa eleição consabidamente legal. A história brasileira, desde 1822, está se repetindo ipsis literis. O que mudou? Os nomes e os cenários. O esquema é exatamente o mesmo. Nós estamos vendo a mesmíssima operação de salvar a República e o pior, agora em nome da direita. O cenário é outro, os discursos são outros, os personagens também, mas a tônica é a mesma. O mesmo modus operandi está incólume. A agenda permanece igual. A direita, que historicamente sempre surgiu no Brasil, em tempos específicos, sempre foi uma fraude. E agora ela é outra fraude histórica. Nada mudou, tudo continua exatamente como eles sempre planejaram, não é? E o brasileiro, como detesta história, o brasileiro tem um desapreço brutal ao conhecimento, ele sempre lida com fatos históricos como se fosse uma questão de gosto e desgosto. A história não tem partido, a história não tem lado, né? E além de tudo, nós temos uma pleiade de historiadores que dizem que é preciso ter um certo distanciamento histórico para fazer uma análise do momento. Então, o que no Brasil é corrente? Você só pode avaliar um período, por exemplo, na época do Collor. Por que nunca foi feito nenhum livro sério sobre o impeachment do Fernando Collor? O Marco Antônio Villa fez um livro, né? Mas o argumento é o mesmo, quer dizer, nós precisamos de dar pelo menos 20 anos para poder falar de uma eleição ou para poder falar de um candidato político. Ora, que loucura é essa? Quer dizer, 20 anos depois o mal já está feito e assentado. O brasileiro adora fazer loas ao esquema americano. O esquema de eleições americanas antecede toda e qualquer candidatura, sobretudo as candidaturas presidenciais americanas. Um vastíssimo lançamento editorial de todos os matizes, da direita e da esquerda. Tá? Então antecede uma vastíssima rede de lançamento editorial de vários matizes ideológicos que analisam as entranhas e as propostas e a personalidade de cada candidato. Por quê? Porque o povo tem o direito de conhecer a trajetória daquele sujeito. Não é? É ele que vai conduzir a nação, é ele que vai ser o prefeito, é ele que vai ser o deputado, é ele que vai ser o presidente. Então o povo tem o direito de saber. No Brasil, isso não só não pode acontecer, bem como é proibido que se fale. E a historiografia brasileira cravou a ideia de que você só pode fazer isso 20 anos depois. Não é? E mesmo 20 anos depois, eles não fazem. Então, hoje, há pouquíssimos estudos sobre da direita em relação ao regime militar e de uma forma isenta, né, mostrando os problemas, os defeitos e as virtudes inerentes àquele processo. Não se pode falar atualmente do Jair Bolsonaro.
né? É a mesma loucura que nós estamos vendo. Assim como na época da esquerda não podia falar do Lula e não podia falar da Dilma Rousseff, desde quando o país não pode saber o que de fato são esses indivíduos? Por que nunca se falou que a Dilma Rousseff era terrorista? Na condição de terrorista, por exemplo, essa mulher jamais poderia ter assumido a presidência de uma nação. Não é? Nós estamos vendo agora uma situação absolutamente bizarra nessas eleições ilegais. Eu vou citar aqui somente 3 situações para nós encerrarmos o nosso programa. O TSE deu um golpe de Estado no Brasil. Deu um golpe de Estado. Ele falou que não vai cumprir uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. As repercussões em termos de juristocracia sobre isso são infindas. O TSE não pode fazer isso, e o que foi feito aqui foi uma usurpação de poderes. Então, se essas eleições acontecerem, e elas acontecerão, não é? O judiciário vai sair dessas eleições com poder de executivo. Tá? Então, uma vez que ele derrubou qualquer lei que o Congresso Nacional aprovou e qualquer lei que o Presidente da República sancionou, o judiciário brasileiro emerge dessa eleição de 2018 com poderes de executivo nacional. Ou seja, qualquer coisa que o Congresso e o Executivo fizerem, o judiciário pode desautorizar. Foi exatamente esse o caminho que a Venezuela seguiu. Tá? E uma vez que já se abriu essa jurisprudência, inclusivamente o autor do voto impresso, o senhor Jair Bolsonaro, vem falando a canto de boca, sobre essa questão, evidentemente, porque se ele perder a eleição, ele tem que ter um argumento de dizer que denunciou a canto de boca a fraude. Não denunciou coisíssima nenhuma, nem ele nem ninguém. Existe uma pataquada, uma encenação para enganar a população brasileira, de uma forma geral. Né? Estão todos envolvidos no mesmíssimo esquema de manutenção da salvação da República. Bem, então nós temos aqui o golpe do TSE. Nós temos o lançamento de uma campanha, tem que ver como é que o judiciário vai realizar em torno disso, de um condenado, preso, do PT, lançando sua campanha à presidência. Nós temos um candidato do PDT, onde o Partido Comunista Chinês veio claramente falar que vai interferir e ajudar na campanha. Então bastam esses 3 exemplos para nós entendermos que a coisa no Brasil ultrapassou a gravidade. Qual é o país do mundo em que você admite, olha o problema que os Estados Unidos têm até agora, não é? Onde existe a suspeita de Putin ter interferido, manobrado com alguns dados para eleger o Donald Trump. Aqui nós temos claramente uma declaração oficial do PDT, onde o Partido Comunista Chinês vai interferir nas eleições presidenciais do Brasil, e existe um candidato concorrendo, que é o Ciro Gomes. Nós temos um outro candidato que está preso. Mas qual é o país do mundo? Nem nas maiores ditaduras você tem um indivíduo preso, concorrendo. Não interessa quem ele seja. Quer dizer, o Brasil, diante desse cenário inteiro, o Brasil é uma teratologia abissal. O Brasil é o país mais imoral do mundo. Não é à toa que a Heritage Foundation coloca o Brasil na 153º lugar. O Brasil é um país imoral. O que está acontecendo aqui é que todo esse esquema criminoso, que tomou de assalto o país desde 1822 e que aprofundou o seu esquema de tomada do poder a partir de 1985, todo esse esquema vem impedindo a população brasileira de reagir. Este é o ponto final. Vem impedindo a população brasileira de reagir. E vem mentindo para o povo da forma mais descarada possível. Evidentemente, eles detêm todo o conhecimento simbólico, cultural, financeiro, político, etc., para dar conta das manobras que vêm sendo conduzidas em cima da nação brasileira. Não é? O Brasil tem saída? É evidente que tem. Mas essa saída não passa pela manutenção da República. Portanto, a opção de salvar a República é a opção
que é absolutamente favorável ao esquema que já está no poder. Repito e finalizo, curiosamente, todos os candidatos que deram entrevistas, a solução deles para salvar o país e levá-lo para um novo rumo é o neoliberalismo, pois o neoliberalismo é, precisamente, a sexta fase do projeto de Antônio Gramsci. O Brasil está sendo enganado, será enganado, e a população brasileira só se dará conta disso depois das eleições. Depois que a Dilma Rousseff foi retirada, o povo caiu em estado de paroxismo, porque verificou que o esquema continuava. Depois dessas eleições de 2018, o povo também vai continuar, que o mesmo esquema continua. Como é possível pensar na reeleição de um Congresso onde mais de 90% dele está denunciado por esquema de corrupção? Quer dizer, se essas coisas todas não forem suficientemente graves para mostrar que o rumo que está sendo dado ao país não poderia ser o rumo, então nós temos um problema seríssimo. É preciso que a população brasileira se reorganize como povo e que o povo crie um esquema popular de resistência à bandidagem. Agora, esperar da bandidagem que eles deixem e abram mão de ser bandidos para ouvir a população, sinceramente, é um grau de delírio que somente o Brasil é capaz de produzir. A história não tem lado. Até o momento, eu não tenho nenhum motivo para acreditar, nenhum, que a história não está se repetindo. Muito pelo contrário. Nós estamos vendo a operação de salvar a República com mais ou menos rendas. O bom de tudo isso é que criou-se dentro do Brasil um esquema ou uma sensibilização para que a população brasileira desperte, e está despertando, e entenda que é preciso manter-se como povo e não entrar dentro de candidatura política. Nós precisamos de um dos pilares da democracia, que é exatamente o povo. As pessoas esquecem que o povo é uma das instituições do Estado. É lamentável que a maior parte das lideranças de movimentos civis não tenham entendido o que significa o povo como uma instituição do Estado e tenha se bandeado para a política partidária. É preciso construir, consolidar e fortificar a atuação do povo brasileiro. E o povo não se mistura com a política. Agora, é uma força imensa que pode cobrar da política outros rumos para o Brasil. Se o Brasil tiver que ter um futuro, certamente não estará na mão do crime organizado que tomou de assalto o país desde 1822. É a mesma estrutura que está conduzindo a nação desde 1822. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço, boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil, boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona, um abraço e até a semana que vem.